Vai para lá também? Você quer ir ou você está indo já? Já estamos indo, né? E eu penso que nada pode nos impedir de chegarmos ali. Nada mesmo. Se o Senhor é por nós, né? Então quem será contra nós? O assunto é olhar para frente e seguir caminhando, como disse Jesus. Quem põe a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino dos céus. Quem põe a mão no arado, vocês que trabalharam na colônia e entendem o que é o arado, né? Quem é que já pegou no arado para trabalhar? Até as mulheres, minha nossa. Desde os 12 anos, irmão Getúlio, né? Então, a primeira vez que eu vi o arado aqui, aliás, eu vi os irmãos trabalhando, porque lá para cima não se usa o arado. Parece uma coisa tão simples, né? Ali os bois vão naquele passo lerdo, tranquilo, e a pessoa vai ali, marcando, riscando a terra, virando. E eu falei, dá-me aí, deixa eu tentar. Minha nossa, como é difícil, né? Para quem não sabe, difícil manter a risca certa, arar certo. E eu comecei a ir para cá e dançar atrás daquela coisa, e ela foi igual um bêbado. Falei, não, toma lá. Mas é que essa passagem da Bíblia, quem põe a mão no arado e olha para trás, foi o que me firmou muito quando eu aceitei a Cristo. Ali, então, eu fiz um propósito. Não olharei para trás, nem para os lados. E então eu fui fazer o teste com o arado e percebi que é preciso estar bem atento, não é assim? Bem atento, porque tem raízes embaixo, tem pedra, e você tem que puxar o arado para trás e saltar por cima daquele obstáculo, senão te machuca, pode acontecer coisa séria. Então é preciso estar muito atento e muito firme, porque aquilo exige força, exige uma certa tensão sua, você tem que manter. Então, é assim a vida cristã. Jesus fez essa aplicação e problemas, irmão Febrônio. Eu recordo do irmão Doro, quando ele esteve no hospital uma vez, com 95%, aliás, só 5% de vida, e ele estava por morto já. Mas ele voltou do hospital, Deus deu vida, e ele esteve andando lá por cima, sabe? Teve contato lá. Daí ele disse assim, pois é, irmão Febrônio, pois é, eu pensava que eu não era salvo, porque eu era muito brabo, mas Jesus me mostrou, entende? E lá é tão bom, é bom, por isso que aqui é preciso, se passa por problema, para quando chegar lá você ver que é bom. Então o céu não é aqui, é do outro lado, né? E antes dele morrer, ele apanhou um câncer na garganta, sei lá como, no estômago, no esôfago. E ele disse assim, eu quero que o irmão faça o meu enterro. Eu viajava muito, eu teria que ir em Goiânia, na reunião em dezembro, fim de ano, né? E ficaria o Natal ali com a família, viria passar a vigília aqui e logo depois estaria saindo com a família para as férias das crianças.
Daí eu falei para ele, olha, irmão, se o senhor deseja isso aí, então é questão de Deus, porque não vou quase estar aqui em Chapecó. E não é que ele partiu justamente quando eu estava aqui. Você veja. Às vezes eu surpreendia sempre, eu ia lá. Ele já de idade, a irmã Isaltina, velhinha, um quadro tão lindo. Eu chegava ali e encontrava ela enroladinha, deitada nos pés da cama dele, fazendo companhia, e ela ficava sem jeitinho, sem graça, mas eu achava aquilo tão lindo. Eu sei que eles viveram, acho que uns 60 anos, né, juntos. Era um quadro muito bonito, muito bonito. E quando contaram para ele que ele estava com câncer, a família reuniu e contaram, era para mim falar, mas alguém adiantou e contou. Cheguei ali, estava netos, filhos, chorando. E eu cheguei, encontrei já aquele quadro, e ele disse para mim assim, eles estão me dizendo aí que eu tenho um tar de câncer. O tar de câncer. Mas eu não tenho medo, não. Problema, não. Eu já vi para onde eu vou ir. E ele não quis nem receber a oração. Nunca orei para que Deus o curasse do câncer. Ele não queria. E assim, Deus o tem lá em cima. É uma pessoa simples. E essas pessoas, elas estão muito mais perto, mais fácil elas ir. Quem lembra do irmão Valdo? Irmão da irmã Nelly? Do que eu e você, que é muito esperto, sabido, entendido, né? Queremos pelo menos se meter dizendo que somos. Lembre que Deus trabalha com pessoas simples. São pessoas humildes. São pessoas que, se você pedir para elas, tem delas que me explica o batismo em nome de Jesus, eu nem sei. Mas eu creio, eu vi, me falaram, e eu creio. Entende? Eu creio. Então, são pessoas que não têm jogo na cabeça ficar, não sabe nem explicar, vamos dizer, a diferença de... Não há diferença de Atos 2:38, a ordem ali, o dia do Pentecoste, com a ordem em Mateus 28:19. Não é preciso ser um as para poder ser revelado, para poder ir. O que Deus quer é o que está debaixo do teu peito, é o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Entende? É na simplicidade. Então, cada um seja aquilo que você é. Seja o que você é. Devamos agradecer a Deus por aquilo que Ele, como Ele nos fez, como sou. Entende? O irmão Brana, ele diz, eu não consigo ficar quieto, minha mulher me chama de brisa agitada, eu chego em casa, corto a grama e dali um pouco já quero viajar e não sei o que, eu estou com saudade de casa, eu quero... Ele diz, eu queria encontrar um lugar que eu me apaziguasse, descansasse. Mas ele disse, mas eu sou agradecido pelo que Deus me fez. Entende? Cada um deve ser feliz pela maneira que você é. Não fica olhando outros e com inveja, não. Só há uma coisa que você poderia invejar, sabe o que é? Querer. É a espiritualidade, como Eliseu. Elias, eu quero a porção dobrada. Isso sim vale. Mas seja, você é uma pessoa pacata, uma pessoa dessa maneira. Olha, vamos ser o que Deus nos fez, porque Ele nos fez a todos com um propósito. Entende? Para um propósito definido.
E se você fosse diferente, ele teria que ter outro propósito deste, diferente deste. Então, fique firme e agradeça a Deus, e só vai procurando eliminar as coisas imperfeitas da vida, tá bem? Mas siga o curso dela como o rio segue o curso, normalmente. Fiquemos de pé. Aproveitando, já que apresentamos uma criança, eu diria eu não entendo porque que há casais que casam e não querem filhos. Então, para que casou? A finalidade do casamento é justamente isto. Agora também não é encher a terra, só você encher a terra. Eu creio que entre 2 a 3 crianças já está muito bom para os dias de hoje. Entende? Já está bem. Então, é uma questão pessoal, eu não tenho condições. Quando é que se tem condição? O problema é que às vezes há pessoas, mulheres, diz o irmão Brana, que não querem ficar com estria, não querem deformar seus seios, isso lá fora. E muitas querem simplesmente aproveitar o trabalho lá fora, aproveitar os lazeres da vida, suas festas e assim por diante. Não querem ter compromisso. E isso é um pecado. Na Bíblia, vemos que uma mulher, se ela não tinha filhos, para ela seria a maior desonra da vida. Vamos ler a nossa Bíblia em Mateus capítulo 23. Nós já estivemos falando sobre este tema, talvez alguém acompanhou, mas por mais que fala do mesmo tema, o mesmo título, tomando a mesma leitura, sempre há alguma variação, como também sempre há uma diferença, não são. Verso 25 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos orar. Pai, lemos a Tua palavra neste momento, quando o Senhor repreendia aqueles líderes religiosos daqueles dias, e hoje também não é diferente, Senhor. E o Senhor lhes chamava de hipócritas. Pai, e isso é o que nós nunca queremos ser, é uma pessoa hipócrita, fingida, que fala uma coisa e vive outra. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ser o que Tu disseste para o nosso profeta, seja sincero. Devamos ser sinceros e humildes e transparentes. Abençoe cada irmã, cada irmão e a todos que estão nesse instante, Senhor, assistindo esta palavra.
Que o Senhor os abençoe, venha sobre eles também, para que possa, Senhor, conferir a sua linha, o seu andar diante de ti. Em nome de Jesus pedimos amém. Podeis assentar. Jesus chamou aqueles fariseus, aqueles escribas. Escribas eram aqueles que copiavam a lei e fazia comentários, porque antigamente não havia gráfica como temos hoje, não havia esses meios, tudo era na base da mão. Então, Jesus os chamou de túmulos caiados, sepulcros caiados. Você vai no cemitério, você vê aquelas casinhas bonitas. Hoje faz muitas de mármore, né? Bem bonitinha, tudo. É um lugar de paz, silêncio. Mas você sabe o que está ali dentro. É ossos de pessoas mortas. Então, é uma coisa que tem uma aparência por fora. Eu diria, nessa manhã, o título, Túmulos Caiados, e como subtítulo, Religião de Aparência. Religião de fachada. Entende? A coisa é bonita por fora, mas por dentro está cheio de rapina, cheio de ódio, cheio de adultério, cheio de mágoa, cheio de pecado e vícios. Mas por fora tem que manter aquela aparência, aquela religiosidade. Essa foi a religião que Jesus encontrou quando ele veio em seus dias. Uma religião de aparência. Quando os sacerdotes se vestiam de uma maneira diferente, e tinha as franjas dos seus vestidos, os filactérios, né? Bem largo, com versículos da Bíblia, eles se mostravam sumamente religiosos. Faziam lá longas orações, como disse Jesus, violava a casa das viúvas e em pretexto fazia longas orações. E eles tinham profunda inveja do ministério de Jesus, mas como resultado, era o que disse Jesus. Jesus deu uma palavra bem popular para identificá-los: hipócritas. Hipócritas. Então Jesus, ele condenou os líderes do seu dia. E hoje, irmãos, não é diferente. Não vou falar só os líderes religiosos, mas se você parar um pouco e começa a olhar, parece que a gente está vivendo em um oceano de hipocrisia. Hipócrita para todo lado. É na política, é no comércio, por onde se vai. É um mundo de hipocrisia. Nós vivemos em um tempo, a palavra hipócrita, ela vem justamente do teatro, tirada do teatro. Antigamente, um ator, ele colocava uma máscara para ele exercer aquele papel. Então, dali aqui de onde vem essa palavra. Quer dizer, uma pessoa que não é aquilo que realmente é, uma pessoa que está parecendo ser o que ela não é. A hipocrisia é isso.
Você olha o filme ou qualquer coisa, os atores, as atrizes, você olha como exerce tão perfeitamente, o seu papel. Tem que chorar? Choram, irmãos. Choram. Tem que mostrar que está com raiva, aquilo fuzila. Tem que mostrar alegria. Tem que mostrar isso, tem que mostrar aquilo. Eles, quanto melhor representa, melhor artista, melhor atriz. E o que há no natural aponta para o espiritual. E como uma coisa é tão badalada, esse mundo, de hipócritas, artistas e tudo mais, quer dizer, faz um papel, mas não é eles. Porque na realidade eles saem dali, trocam de roupa, e entram em seus carros e têm seus altos salários. Mas tudo isso é um tipo. O irmão Brana diz, você quer ver como o mundo está? As mulheres, olhe, pare na esquina, veja como as mulheres estão, como elas se vestem, como elas passam. Assim você vê o estado da igreja. Quer dizer, o natural é um tipo do espiritual. Mas Jesus condenou aquela religião de máscara, vamos dizer, aquele disfarce. E ele chamou tudo aquilo de quê? Túmulo caiado. Túmulo caiado. Por fora bonito, mas por dentro todo mundo sabe. Era uma religião muito zelosa, os fariseus. Eles limpavam o exterior do prato, do copo. Eles tinham suas cerimônias, suas rigidez, para fazer tudo aquilo. Mas o interior estava podre. Então, irmãos, nós olhamos em Romanos capítulo 2, Paulo ele condena isto dessa forma, verso 17 em diante. Ele diz, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, quer dizer, uma pessoa religiosa, né? E repousas na lei e te glorias em Deus. E sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Vamos dizer, você que é evangélico, conhece a vontade de Deus, você que representa o evangelho, se fosse hoje, Paulo iria não condenar os judeus, mas ele iria questionar o tipo de cristianismo que nós vivemos, que o mundo vive. Que espécie de cristianismo é esse? Então, olha o que ele diz. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras?
Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Antigamente, hoje se você diz, olha, eu sou um cristão, há pessoas que até se eles vão te olhar, eu sou um pastor. Isso não adianta hoje dizer. Não adianta. Alguém uma vez, o esposo de uma irmã, ele era militar, e ele parou um carro fazendo uma blitz, e ele conversou com o senhor e pediu os documentos. E ele foi dar a volta ali, olhar atrás do carro, quando chegou, o homem estava com a Bíblia na mão, mostrando que era religioso. Aí que ele desconfiou. E o camarada ia levando droga, ou arma, uma coisa assim. Então, veja vocês, por que o nome de Deus é blasfemado? Porque tem tido uma má representação. Quando se fala pastor, as pessoas olham até assim. Eu não admito eu ser colocado no mesmo saco. Eu digo, eu não sou esses comerciantes do evangelho, explorador do povo. Não. Agora, em todas as classes existe o falso, mas tem que ter o verdadeiro. Mesmo dentro do espiritismo, tem o verdadeiro espírita e tem o falso espírita. Então, em todas as classes existem os dois lados. Mas o mau testemunho, a má representação destes falsos cristãos é o que leva, irmãos, as nações, os pagãos, a blasfemar o nosso cristianismo, porque as nações ocidentais, América e todas a Europa e tudo mais, são as mais injustas, as mais corruptas. Então eles olham e dizem, temos que aprender o que com eles? O que? A vida com a qual vivem os escandaliza, como diz as Escrituras. Por isso, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Por causa dessa religião de aparência, de boca, por causa desse disfarce que se usa em nome de Jesus Cristo, em nome do Evangelho. É muito fácil dizer aos outros o que fazer, o que ser, do que se comportar de acordo com aquilo que é para ser. Por isso, irmão Brana diz, pregador, viva os teus sermões. Entende? É mais fácil ensinar o que é correto do que viver o que é correto. Agora, nossas palavras devam estar em conformidade com a nossa vida. Hoje teremos ceia. E eu chamo a todos vocês, desde já, a fazer um autoexame. Um autoexame perante Deus, não usando tuas razões, mas usando as Escrituras.
é algo que todos temos que temer, é ser encontrado naquele dia como uma pessoa hipócrita, uma pessoa que não se esforçou, não procurou viver aquilo que defendia, que crê. Olha, se vive uma vida dessa forma, pode chegar um momento de sentir falta daquela vida genuína quando tiver que chegar diante de Deus. Irmãos, isso é o tipo de aparência. É uma religião de aparência. Tu que diz que não deva beber, bebes, fumar, fumas, jogar, jogas, adulterar, adulteras, mentir, mentes. Eu penso que não há pessoa mais digna do inferno do que um hipócrita. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque você tem que se manter na linha, como falava sobre o arado, para poder fazer a verga corretamente. Tem que estar atento. E o diabo, ele procurará sempre nos deslocar da nossa posição. O irmão Brando, ele diz: salte, como que é? Mas viva a altura daquilo que você salta. Viva aquilo que você crê. E vocês sabem, pela palavra, e eu creio que não há um povo que é tão ensinado, tão orientado, que tem a verdade do dia em suas mãos, do que como o povo da mensagem. Agora é preciso ter o cuidado, cada um se cuidar, para não cair, vamos dizer, nessa fossa de uma vida hipócrita, fingida. Com outros é aquela aparência, e em casa às vezes é um demônio. É aquele tipo de homem. Não, você tem que ser por fora o que você é por dentro. Você tem que ser o que você apresenta lá fora, o que você apresenta dentro de casa. Não vamos viver um ensino como os fariseus, eram muito miúdos em tantas coisas. Entende? Suas tradições, suas interpretações. Entende? O ouro é mais importante do que a oferta. Então, você jurar pelo ouro, tudo bem, o ouro é mais importante do que o templo, o altar, aliás. E aí eles ensinavam várias coisas. E tinha aquele zelo por várias coisas. E Paulo diz que aquilo tinha uma forma de santidade. Por isso não toques, não proves, ou isso, aquilo, né? Que na verdade tem uma forma de piedade. E as Escrituras nos diz que nos últimos dias, o povo teria, o cristianismo dos últimos dias, era um cristianismo de fachada. As pessoas teriam aparência de quê? De piedade. Piedade é o quê? Temor de Deus. Temor a Deus. Respeito a Deus. Carrega a Bíblia.
Oh, sim, sim. Oh, Deus, oh, eu creio, oh, isso, aquilo. É o tipo de cristianismo que as Escrituras diz que teríamos nos últimos dias. Por isso, irmãos, o que se importa é você não está incluído nesse pedaço aí, esse cristianismo de aparência, de forma, só tem forma. Não tem conteúdo lá dentro. Não tem sinceridade. Não tem temor real. Não tem uma obediência. É só tudo blá, blá, blá e blá. Só conversa. E não vivas uma vida dissimulada. Entende? Não finja, em outras palavras. Não faça isso. Não se esconda atrás do Evangelho, das Escrituras, como eles escondiam, atrás da lei de Moisés, e transgredir a própria lei, abertamente, dissimuladamente. Mas perante os olhos de Cristo, Jesus atingiu o alvo e chamou-os de túmulos caiados. Deus, ele conhece conhece os corações. E ele não olha para a aparência, ele vai olhar o que está dentro. É o que está dentro. E não adianta fingir, não adianta fugir. Qual é o teu desejo? Quais são as tuas inclinações principais? É a avareza? É a maldade? É a prepotência, a carnalidade? É a incredulidade? É o egoísmo? Não é egoísmo, é egocentrismo, né? Então, irmãos, não adianta se esconder atrás de uma fachada. Eu estou na mensagem. Eu creio num profeta. Eu sou batizado em nome de Jesus. Deus, ele quer algo autêntico. Aleluias. Genuíno. É isso que ele busca. É aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. O que ele encontrou nos dias que ele veio? Uma religião de aparência. E hoje o mundo sai por aí, tem uma igreja em cada esquina. Pregadores pode ajuntar rodo. Mas que tipo de cristianismo se apresenta ante os olhos de Deus? Irmão Branham, ele disse assim, que ele teve uma visão da noiva, e ali saiu aquelas donzelas, cabelos crescidos, compridos, roupas compridas, bem decentes, sem maquiagem, sem essas... Entende? Porque religião de aparência é uma religião de maquiagem. É, maquiagem. A pessoa vai aparentar o que ela não é. É a religião, veja Jezabel. Se mostrava tão linda. Isso é uma religião de maquiagem. A religião de aparência. Ser túmulos caiados é isso aí. Então ele viu aquelas donzelas e ele disse que o coração dele se alegrou, se regozijou. Daí a voz disse: vamos ver as igrejas. E saiu cada nação, vestida segundo o seu costume, a sua tradição, e a América do Norte
Ele disse que era uma mulher nariguda, parecia uma feiticeira, se requebrando, se agitando, tocando rock, dançando. Se ele viu o grupo do Brasil, era carnaval puro e nudez. E foi passando essa e aquela. Por final, aquilo quebrou ele. E ele disse: se temos esforçado tanto, lutado tanto, para apresentar uma coisa dessa aos teus olhos, melhor até que não viva. Quer dizer, nem compensa estar fazendo nada. Lutando, se esforçando, batalhando. Daí a voz disse: ela aparecerá a segunda vez. Ela virá. E ele, quando olhou, ali vinha aquelas jovens, tão belas, bem vestidas. Eu não creio que elas tinham suas saias rachadas, apertadas, decotadas, mas elas tinham seus cabelos crescidos, uma aparência santa, mas elas eram o que aparentava. E ele então diz que se regozijou: eis aí a noiva. E ele diz: nunca eu tinha pensado que a noiva ela aparece no início e no fim. E no meio é as igrejas, é os sistemas religiosos. Então, amados, Deus enviou esta palavra para este dia, mas não para torcer esta verdade. Você não pode viver, eu não posso viver, entende? Como às vezes a circunstância nos obriga. Você tem que tomar atitude firme diante de certas circunstâncias. Lá na escola tem que fazer educação física desse jeito. Não. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram diante da circunstância. Eles não se tornaram idólatras. Eles não se tornaram mundanos. Se a qualquer circunstância te levar para fora de Deus, você tem que pagar o preço. Você vai ficar com quem? Ali naquele trabalho exige usar calça esporte. E eles ainda dizem assim de uma maneira cretina: vai lá pedir para o pastor uma licença. Como se o pastor é Deus. Você tem a Bíblia, você conhece. Que você tome uma posição, se defenda, use as Escrituras por você mesmo. Tenha vida própria, tenha uma posição própria. Então, amados, vivemos em um mundo de hipocrisia. Por isso não se admire que a noiva é poucos. Mas ao falar tudo isto, devemos olhar nisso como um espelho olhando frontalmente. Porque se você olhar para um espelho obliquamente, você vai ver outros. A palavra você tem que olhar ela frontalmente, é você. Preocupar com você. Ver como você se encontra. Por isso que Deus disse para o nosso profeta: se tu fores sincero. Deus não requereu nenhuma outra condição, mas sinceridade. Sinceridade com quê? Consigo mesmo. Começa por aí, sinceridade com a palavra, sinceridade com as pessoas.
não se vender, não se entregar por causa de conveniências, de interesses, mas tem uma posição clara. A coisa mais bela que existe é você olhar para uma pessoa transparente. Ela é aqui, o que ela é lá. Quando você pensa em tal irmão, tal pessoa, você sabe, ali está, como disse Jesus para Natanael, ali está um homem limpo, não há engano nele, um verdadeiro israelita. Quer dizer, uma pessoa transparente. Essa deve ser a maior preocupação de cada cristão, de cada cristã. Seja o teu falar sim, sim. Não, não. Não é isso que disse Jesus? E Jesus ainda disse, porque o que passa disso tem dono, né? Vem do diabo. Seja o teu falar sim, sim. Não, não. Agora, não seja o teu falar franco só para as pessoas. Use para você mesmo. Não vamos usar da Bíblia, não vamos usar da mensagem para dar em outros. Mas vamos olhar nela como um espelho. E o espelho é realista. E vamos pedir, Deus, me ajude. Há uma mancha aqui, Senhor, me ajude a vencer isso. Me ajude a vencer esses maus pensamentos, as concupiscências, esse gênio, essa fortidão, Senhor, essa malícia, essa coisa errada. Deus quer uma religião que seus filhos, que sejamos pessoas transparentes, uma religião autêntica. Confiamos em Deus, confiamos em sua palavra. Vamos viver de uma maneira autêntica, de uma maneira clara, procurar, Senhor, o Senhor sabe as minhas fraquezas, a minha luta, mas seja o que for, irmãos, nunca te permita seres um hipócrita, um fingido, um mentiroso, porque todos que vivem uma vida de aparência, vivem uma vida de mentira, de engano. Cobra de outros um cristianismo que ele mesmo não tem. Você viva diante de Deus o que se deve viver. Porque os fariseus, eles usavam das escrituras para manobrar o povo. E eles não viviam aquilo. Eles não viviam. A tal ponto que Jesus disse, vocês nem entram, nem deixam os que querem entrar. E lembre-se, irmãos, tal como na primeira vinda, Deus mandou um precursor, João Batista, tal na segunda vinda, Deus também mandou-nos um precursor, William Branham. Tal como Jesus encontrou as religiões dos seus dias, a mesma coisa é hoje. Mas lembre-se, Deus também encontrou alguns verdadeiros, fiéis e autênticos.
Eu pensei que minhas palavras iriam ser muitas hoje, mas eu quero que, como temos a Santa Ceia, hoje à noite, e a Escritura nos diz: examine-se, pois, o homem a si próprio. Então nós temos, todos têm falhas, todos nós somos humanos, não é isso que Deus está olhando. Entende? Você tem que enfrentar o teu interior, tem que ir limpando. É isso, tem que deixar a água cristalina cair dentro. Às vezes a gente tem uma concepção de santidade radical. Entra aqui, uma pessoa, sai ali outra pessoa. Sendo que a própria Escritura diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Eu recordo ali no meu sítio, onde eu moro, eu fiz um lago ali. Não tem muita água, mas vive controlando. E aconteceu de dar um toró de água, né? E aquilo encheu de barro. Olha, me desanimou. O que fazer? O correto é tirar toda a água fora, lavar e pôr uma nova. Mas não tem água suficiente. E os peixes? Daí eu simplesmente peguei de um pocinho pequeno lá em cima, uma bombinha sapo, deixei aquilo ligado. Então, esvaziava o poço. Quando tinha água, ela trabalhava de novo. A boia acionava ela, né? E a água limpa foi caindo dentro daquele barro. E a água suja foi indo embora. Dentro de 3 dias, ali, 4, 5, a água já estava bem mais clara. O que você tem que fazer é isso, irmão, irmã. Não é de uma vez, mas deixa Cristo, o Evangelho entrando em casa, entrar na sua vida. Deixa que Deus vai ocupando o espaço. E à medida que Ele vai ocupando o espaço, a coisa suja tem que cair fora. Santificação é isso aí. É separado, posto ao lado para o serviço a Deus. Então deixe com que a água limpa, ou com que o Evangelho, vai orando, vai buscando, vai se esforçando. E a Escritura nos diz, Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra, você tem certeza que foi Ele? Então mantenha-te nessa certeza. Porque a Escritura diz que Ele nos aperfeiçoará. Aí está a esperança. Não é que eu vou me aperfeiçoar. Ele que começou, Ele irá concluir. Ele irá te ajudar. Ele irá te dar forças. Ele irá te dar vitória, sucesso. Agora, simplesmente descanse em Deus, que aquele que começou a obra, Ele vai aperfeiçoar. Mas nunca admitas viver uma religião, um cristianismo, uma mensagem de aparência. De aparência. Viver um disfarce. Ser um ator, ser uma atriz. Isso não pode ser. Não deve acontecer. Agora é você que tem que decidir. Eu não serei nunca isto, pela graça de Deus. Em Deus você pode ousar. Nos meus negócios, no meu trabalho. O caminho vai ficar pouco estreito, mas é estreito mesmo.
Quem diz que o caminho do céu é largo, é bom? O caminho do céu é apertado, é difícil. E o que é apertado e difícil não é bom. Mas o que nós olhamos é a natureza deste caminho. É real, verdadeiro. É onde ele nos leva. O que adianta um asfalto, uma pista aí, está cheia. Vocês conhecem aquele quadro, Os Dois Caminhos, né? E aquela coisa de igreja, seminário, eles tinham que pôr ali do lado do caminho largo, não no caminho estreito. Porque o caminho largo está cheio de religião, justamente para cauterizar as pessoas. Achar que está bem com Deus, porque estão pendurado de um sistema religioso, sendo que não estão em ordem com Deus. E o arrebatamento irá declarar quem é e quem não é, quem está e quem não está. Uma religião de aparência não leva ninguém no arrebatamento. Por isso, irmãos, enfrente as suas lutas, todos temos. Vamos dizer, desculpa essa expressão, enfrente os teus demônios por dentro, suas dificuldades, entende? Seus problemas, seu medo, suas incertezas, suas fraquezas. Siga olhando para Ele. Ele que te chamou, Ele que começou, eu creio, por isso estaremos lá. Lá, como cantou o irmão Beto, Sião, linda cidade, né? Nela almejamos morar. Vamos estar lá. Não sou o que eu quero ser, como o testemunho daquela irmã. Não sou o que eu devo ser, mas você pode dizer, eu não sou o que eu era antes. Hã? Eu não sou o que eu era antes. E o irmão Branham, ele diz assim, você pergunta a mensagem de desespero, irmão Branham, como eu saberei se tenho ou não tenho este sinal, o Espírito Santo? Ele diz assim, você olha para quem você era e quem você é. E eu ainda acrescento mais, e o que você deseja ser. Entende? Ele havia pregado a mensagem, o sinal, de manhã, e à noite pregou desespero. E ele captou nas pessoas e disse, eu percebo, eu vejo, mas a maneira de você identificar é, olhe, quem você era e quem você é. E assim você vê o quê? Que você está andando, está caminhando. Não importa se alguém caminha mais rápido, o importante é estar caminhando. Eu recordo de um certo irmão, que ele disse que uma família grande, né? Pertence à família grande. Isso no início da fé, que ele sonhou. Entende? Com a cruz, o Calvário. E uns andavam com facilidade, subindo aquele morro. Outros iam ofegando, né? Outros iam gemendo. Outros iam se arrastando. Outros iam ajoelhado. Olha, irmãos, eu não quero saber se você está se arrastando, está ajoelhado, está caminhando bem. Eu quero saber uma coisa, se você está indo. Se você está indo, isso é o que importa. Eu recordo do pastor Wanderlei, ele disse que ele assistiu às Olimpíadas aí lá atrás, há muitos anos, e as mulheres iam competir. Vocês sabem que cada um manda o seu melhor atleta ali naquela área para competir naquele tipo de jogo.
e elas teriam que correr 100 metros, acho que é isso. E na hora, todas prontas ali, de dar partida, quando deu o tiro, a largada, as mulheres foram, e mais uma delas se sentiu mal. Talvez o estresse, a pressão, né? A ansiedade. E ela ficou ali, cai ou não cai? Dava alguns passos e parece que ia cair. Parece que não dava conta mais, né? Às vezes você não se sente assim? Parece que a carga é muita. Parece que tudo está contra. E ela foi. A corrida terminou. Teve a ganhadora. E a televisão voltou e focou justamente ela. E ali foi mais empolgante. Você sabe, quanto maior a batalha, maior será a recompensa. A própria plateia ficou de pé. Vai, vai, siga! E ela suando frio. E foi, parece que tinha hora que não ia mais. Mas ela chegou na linha de chegada. Quando cruzou, caiu. Então não importa se você vai... Irmão, eu só digo, não pare. Os céus é para aqueles que não desistem. Os céus é para aqueles que não desistem. Os céus é para aqueles que não desistem do caminho. Fiquemos de pé. Ó Deus, conhecedor dos corações, Tu conheces as fraquezas do Teu povo, de cada um, mas o Senhor conhece também os pontos fortes, Pai. E nós queremos, Senhor, que Tu nos ajude a apresentar diante de Ti um real e verdadeiro cristianismo. Diante do mundo, Pai, não importa se há tantos cristãos nominais que trazem uma má representação do Senhor, mas ajude aqueles que realmente, Senhor, se preocupa com o seu bem-estar espiritual, que preocupa com a sua vida, com a sua eternidade, onde vai passar a eternidade. Dê graça para que vivam diante de Ti. Tire toda a hipocrisia, tire todo o receio, tire todo o medo. Venha, Senhor, coloque dentro de cada um, acrescenta a esta fé, para que possamos ousar mais em Ti e seguir assim, Senhor, vivendo acima desta lama, deste mundo de lodo, pecado. Que cada um seja, Senhor, o que deva ser diante de Ti. Pai, dá-nos graça. Tu me conheces, Tu conheces cada um aqui. Tu sabes o que vai dentro de cada um de nós. Nós não olhamos para nós mesmos, Senhor, mas olhamos para Cristo. E até aqui podemos dizer, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Ajude cada um dos Teus caminhantes. Ajude nossas crianças, nossos jovens,
nossos lares, Senhor, nossos anciãos e anciãs, que todos possam caminhar diante de Ti. Abençoe os ministros, pastores, os líderes. Ó Deus, que todos sejam verdadeiros diante do Senhor e verdadeiros para o Teu povo, não enganadores, não hipócritas, Senhor, pregando uma coisa e vivendo outra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos coerentes com a nossa fé, com o ensino que temos aprendido. Limpa-nos completamente e seremos limpos. Leve o Teu povo em paz e os guarde e os proteja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Ainda um momento.